A gente segue aqui com Vida Saudável com o nosso quadro Cuidar Acima de Tudo, um oferecimento da Drogaria Globo. Cuidar acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. O tema que a gente vai abordar hoje é estrias e manchas escuras nas axilas e virilha. Afinal, estria pode desaparecer? O que causa manchas escuras nessa região do nosso corpo? São dúvidas que a gente vai tratar agora com a médica Flávia Beltrão e que já está aqui na nossa sala de visita. Oi, doutora Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Obrigada, Nayara. É uma satisfação minha em trazer um pouco mais de conhecimento desse assunto tão comentado pelas mulheres, né? Principalmente as mulheres, mas né? Tem homens também. A temida estria, né? Mas tem homens também que sofrem com isso. Então, estria a gente já começa perguntando. É um problema de homens e mulheres? É bem mais comum em mulheres, mas alguns homens podem ser acometidos de estrias também. E o que é estria, doutora? A estria, ela é considerada, inclusive, uma cicatriz. É um esgaçamento das fibras elásticas e das fibras colágenas que ficam na derme, né? A segunda camada da pele, a segunda é o estratozinho da pele. Então, dessa parte mais superficial da pele, é isso? Não, da parte mais profunda. A parte mais superficial é a epiderme. Então, embaixo dela tem a derme, onde ficam as fibras. E quando essa pele ela sofre algum esgaçamento ou forças de tração, como na gravidez, quando a pessoa engorda rapidamente, em fase de crescimento, a pele pode não suportar essa força e ela racha, né? Então, as estrias são consideradas cicatrizes. Agora, só existe a estria se essa pele se esgarçar? Sim. Se não esgarçar, não tem problema? Não, exatamente. Inclusive, nem todo mundo tem estria, porque as estrias, elas estão muito relacionadas com a questão da qualidade dessas fibras. Então, tem gente que tem mais facilidade em ter estrias do que outras pessoas, porque isso está relacionado com predisposição e com a qualidade dessas fibras. Às vezes não precisa nem, engordar tanto ou esgarçar tanto a pele para ter estria, Sim. Não é isso? Às vezes é uma predisposição que a pessoa tem da qualidade da pele. Sim, e tem alguns medicamentos também que predispõem isso. Bom, a gente tem aqui... Coloca a cartela aí, os tipos de estrias. Olha assim, estrias vermelhas, estrias roxas e estrias brancas. É nessa classificação mesmo as cores? Sim. E qual é a diferença da estria mais branquinha para aquela estria mais rosada, para aquela estria mais escura? Isso está muito relacionado com a idade da estria, com a época de surgimento, né? As estrias rosas e as roxinhas, elas são as estrias mais recentes. As mais antigas, elas são as estrias brancas, que cada uma a gente indica tratamentos um pouco diferentes, porque as estrias rosas e as roxinhas, elas respondem melhor aos tratamentos. Não que não saia, né? Elas têm respostas, mas as estrias brancas, elas tendem a ser um pouquinho mais resistentes aos tratamentos. Então, nunca a estria já surge no nosso corpo esbranquiçada, né? Não, às vezes a pessoa não percebe que ela tá ali, mas ela surge primeiro roxinha ou rosa. Então, é melhor tratar logo daí do que esperar ela ficar mais velha. É melhor, é o ideal. Tá. E os locais? Coloca aí os locais onde elas mais aparecem no nosso corpo. Olha, barriga, seios, atrás ou ao lado dos braços, bumbum e coxas. É bem isso mesmo, viu, doutora? Exatamente. Essa questão das estrias ao lado dos braços é muito comum nos homens, né, que a gente estava falando agora. Quando eles malham muito, aumentam o volume muscular muito rápido e esgaça essa região aqui. Então, é um local comum de estria em homens, é nessa região dos braços, nos flancos, na coluna, né, quando dá o estirão. É aqui nessa parte aqui das costas, sim, né? Sim, Exatamente. Bumbum também tem estria. Homem tem estria no bumbum também, não tem? Tem, mas é menos. É, né? Mulher que tem mais, Tem né? mais, mulher tem mais. E por quê? O bumbum cresce da mulher mais que do homem? Cresce mais. Mas e aí, tem tratamento, doutora? Tem tratamento. O tratamento, é sempre importante alinhar as expectativas quando você parte para o tratamento com o paciente, porque dificilmente aquela pele ela volta a ser ao que era antes, mas tem como a gente ter respostas muito interessantes. E qual é o tratamento? Como é que faz para fazer que essa estria desapareça, por exemplo? Então, os tratamentos, eles são baseados numa agressão que a gente faz a essa pele, uma agressão controlada com algum tipo de tratamento, que pode ser, os mais conhecidos são peelings,
Peeling geralmente coloca numa medicação ácido que vai fazer uma descamação. Exatamente. O peeling é um ácido que tem vários tipos de peeling, então você coloca aquele ácido sobre a pele e ele vai provocar ali uma reação química que vai estimular uma renovação daquela pele. Então precisam de várias sessões, normalmente. Pode ser com laser, pode ser com radiofrequência fracionada, com microagulhamento. Então tem vários peelings ou vários tipos de tratamento que podem ser feitos para a gente obter os resultados. E precisam ser feitos em algumas sessões, né, também. E geralmente esses tratamentos são mais caros, né? O investimento depende do que você escolhe, mas tem para todo preço. Então não tem aquela coisa de dizer, eu não tenho, não faço porque não tenho dinheiro. Então hoje em dia a gente tem opções para todos os bolsos. Agora, ela desaparece totalmente ou ela só ameniza? Ela melhora muito. O quanto que melhora varia muito se o paciente concluiu o tratamento, de qual tratamento foi escolhido, se ele conseguiu fazer as recomendações pós-tratamento. Também da quantidade, do tamanho da agressão na pele, sim, não? Da quantidade de estrias. Sim, porque as estrias também, elas podem ser alargadas, né? Não sei se você já viu, que tem umas estrias, principalmente nessa região dos braços de homem, às vezes elas ficam bem largas, porque o estiramento foi tão grande que a pele, além de ter rachado, né, para provocar a estria, ela ainda larga. Essas têm uma resposta pior, mais demorada. E tem como evitar a estria? As estrias, elas podem ser evitadas dependendo do momento que você está passando. Se for uma gravidez, por exemplo, a gente sempre orienta que evite coçar o abdômen. Eu já ia perguntar. Hidratar bem a região e ajudar a controlar o peso. Né? Porque às vezes não é porque você está grávida que o bebê já vai crescer e ainda você engorda muito, aí às vezes aumenta a chance. Então assim, vamos lá, as mães aí, as mulheres que estão grávidas, descobriu que está grávida, já deve começar a passar óleo de amêndoa, por exemplo. Na minha gravidez diziam que eu tinha que passar óleo de amêndoa. O óleo de amêndoa é um óleo vegetal de boa qualidade, funciona. Que não é caro, óleo de amêndoa não é caro, desde que seja um óleo vegetal, não óleo mineral, porque existe uma diferença, né? O óleo vegetal, ele é absorvido pela pele. Pode ser associado com um hidratante de boa qualidade. Você pode alternar. Um dia você usa um óleo, outro dia você usa um hidratante. E evita coçar aquela região, né? Não coçar a região. Não coçar. E o colágeno que você ingere, ele ajuda na estria? Acaba ajudando, não espontaneamente. Não é só tomar colágeno e esperar que a estria desapareça. Mas ele é um bom coadjuvante durante os tratamentos. Para a qualidade da sua pele, né? Para o rejuvenescimento da sua pele. Ajuda. Bom, então a gente está falando de estria, mas a gente vai falar também de uma outra situação que acontece muito com as mulheres também, com os homens também, que são aquelas manchas escuras nas dobras, assim, dos braços, axilas, virilha, Tem até um nome, né? Um nome técnico que eu estava treinando aqui com a doutora. Como é o nome que chama essas manchas escuras? Acantose nigricans. Coloca essa cartela aí, por favor, da acantose nigricans. Mancha escura, gente. Mancha escura na virilha, na axila. Coloca aí pra gente dar sequência aqui à nossa entrevista. Olha aí, manchas provocadas por alterações hormonais e que podem aparecer devido a... Isso eu aprendi agora aqui no Vida Saudável. Diabetes, ovário policístico e síndrome metabólica. Então, vamos falar de cada uma dessas situações que podem gerar essas manchas escurecidas na pele, doutora? Pode falar, então, diabetes, por exemplo. O que todas essas alterações têm em comum é a resistência periférica à insulina, que é a alteração metabólica principal responsável pelo surgimento dessas manchas. Então, quando chega uma pessoa no consultório incomodada com esse tipo de mancha, que elas acontece principalmente nessa região do pescoço, nas axilas e nas virilhas. São os principais locais. Então, muitas vezes as pessoas chegam, homens e mulheres, incomodadas pela questão estética puramente. Mas ali é um grande alerta para um possível síndrome metabólica, para uma possível alteração no metabolismo que aquela pessoa está passando e ainda não apresentou os sintomas clínicos que façam ela pensar que está passando por isso. Então, como se fosse uma luzinha vermelha piscando. E aí o médico já chama a atenção do paciente, já é o caso muitas vezes de solicitar alguns exames para fazer já esse rastreio. Então, ela está com alguma alteração, por exemplo, na glicose, resistência insulínica. Eu queria que a senhora explicasse melhor isso. Exatamente. Às vezes, antes de alterar a glicose, que é aquele exame da glicemia em jejum, por exemplo, que o paciente solicita no laboratório, ou aquele que fura o dedinho, né, para medir a glicemia. Às vezes, antes de alterar a glicemia, a pessoa já está
com essa intolerância, com essa resistência periférica à insulina. Então, por isso que é interessante, às vezes, fazer um rastreio, fazer, inclusive, um acompanhamento com o endocrinologista para fazer um rastreamento mais específico disso. Geralmente, quem está acima do peso, surge essas manchinhas no Exatamente. corpo? Elas acontecem principalmente em quem ganhou peso muito rápido ou que está com uma alimentação muito desbalanceada. Eu já tive pacientes que nem estavam acima do peso, mas tinham uma alimentação muito à base de fast food, uma alimentação sem muita qualidade dos alimentos e pessoas que estão já prestes a desenvolver o diabetes. Aí surgem essas manchas mais escuras. Podem surgir nesses casos. E aí, o que a pessoa deve fazer? Que às vezes a pessoa tem alguns tratamentos, assim, vou passar limão para melhorar. Pode? Não. Eu tô falando aqui pergunta popular, doutora. Não tem isso? Tem. A gente escuta de tudo, mas o limão, ele não é de forma alguma indicado, porque ele pode, inclusive, piorar bastante essa mancha, porque se você passa limão e vai pro sol, pronto, aí você vai criar um segundo problema. São duas manchas. Exatamente, uma queimadura Bicarbonato de sódio. Passar bicarbonato de sódio. Pode ser, mas existem tratamentos mais seguros que podem ser receitados pelo médico, né, pelo dermato no consultório, para que esse tratamento seja feito com mais sucesso e sem riscos. E, principalmente, o controle, é importante fazer esse controle desse metabolismo, né? Fazer esse rastreio e identificar onde que está o ponto de que está acontecendo isso, né? Que está gerando isso. Coloca aí a imagem dessas manchas escuras para a gente identificar. Olha só. Esse é um tipo de acantose, né? Isso é bem comum, inclusive o paciente já chega dizendo que esfrega muito no banho e não sai. Doutora, parece sujeira, já esfreguei tanto. E não precisa ser morena para essa mancha escura aparecer, não precisa ser morena, Pode ser qualquer tom de pele? Pode, sim. Geralmente aparece aí no pescoço, na axila, na virilha, aqui entre as coxas, às vezes também é por conta do atrito, né, das pernas, aí isso também pode surgir. Exatamente. Essa mancha mais escurecida, né, sim. doutora? Essa mancha pelo atrito, nem sempre ela tem por fundo a acantose nigrica, então pode ser duas coisas. Existe a acantose numa região de atrito que vai fazer com que essa mancha fique mais evidente, mas às vezes a mancha é só pelo atrito, não tem acantose nigrica. Um ponto de diferenciação é quando você passa a mão em cima dessa mancha, você sente que ela é mais espessa, a pele parece um veludo. Então, a diferença é essa. Numa pele que ela não tem acantose nigrica, que só tem mancha, você passa e não vê essa diferença de textura. Então, a perda de peso já ajuda bastante, porque vai melhorar as taxas e isso já clareia esse tipo de problema. A perda de peso, o equilíbrio na alimentação, né? Procurar comer alimentos menos inflamatórios, que eu acho que a nutricionista vai falar um pouco mais disso depois. Mas é interessante, sim, ajustar tudo. Bom, doutora Flávia, a gente tem aqui a participação dos nossos telespectadores. Então, a gente tem um canal de comunicação com eles, que é o nosso Instagram. Você já segue o Instagram aqui do Vida Saudável? Já sigo. Olha que coisa boa. Se não tivesse seguido ainda, já ia seguir, né? @Vida Saudável na CV. Então, a gente coloca enquetes lá. A gente fala qual é o tema que vai ter, as pessoas mandam perguntas. E a gente já tem algumas perguntas aqui que já foram selecionadas pela nossa produção. Coloca aí na tela a pergunta, por favor. Olha aí, da Ayla Passos, Parque Universitário. O que pode ser as manchas roxas e doloridas que aparecem do nada? Aí já é outro tema, mas tem condições de responder, doutora? Sim. São manchas relacionadas que a gente relaciona muito ao estresse. É muito comum em mulheres e existe mesmo essa alteração. Do nada aparece uma mancha roxa? Do nada. E geralmente são em momentos em que aquela pessoa está passando por algum estresse na vida dela. Se triscar e não for dolorido, então é porque não foi nenhuma pancada, né? Por conta desse tipo de mancha. Agora, se essas manchas aparecerem com frequências, é bom que a pessoa investigue, né, doutora? Sim, com certeza. Tem que ser investigado. investigado. Já pode ser indicação de um outro problema, né? Sim, algo mais, né, que precisa de maior investigação, sim. Ok, então, vamos lá. Coloca outra pergunta aí, por favor, das nossas seguidoras. Mauricélia Souza, do bairro Angelim. Como clarear as manchas das axilas? Boa pergunta, Mauricélia. E eu quero saber, toda mancha de axila pode ser essa que a gente está falando? Das manchas com essa questão hormonal? Mauricélia, é importante a gente definir logo por que essa axila está escura? O que está causando esse escurecimento? Porque pode ser a depilação, o método de depilação que ela está utilizando, que está agredindo demais aquela pele. Então, barbeador, né? A gilete, a depilação com cera, são depilações que agridem demais a pele. E, às vezes, por uma reação rebote, há um escurecimento. Então, não adianta nada você procurar um clareamento se você, na hora que depila, vai agredir a pele. Então, vai ficar um ciclo. Qual seria a melhor forma de depilação para não agredir a pele, então?
Eu sugiro sempre a depilação a laser, que é a depilação prolongada. Mas essa é a mais cara, doutora. Nem sempre, Nayara, nem sempre, sabe? Hoje em dia está bem popular esse tratamento, você encontra em clínicas com qualidade e que possam Aí a pessoa não pode oferecer... a depilação a laser, que a gente tem que pensar no nosso público aqui, que são vários bolsos, né? Nem todo mundo... Então, uma depilação que não agrida a pele, pode ser a depilação com fio, só que nas axilas ela se torna mais dolorosa, terrível, né? Com fios, acho que é melhor na sobrancelha, né? No buço. outra... A com mel, não serve, não? Aquela com mel, que é tipo cera? Acaba agredindo também, sabe? Talvez ela agrida menos, mas sempre elas vão agredir, porque arranca o pelo do folículo, Mulher né? sofre, gente. Mulher sofre demais, viu, com depilação. Bom, doutora, muito obrigada aqui pela sua participação. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo, porque a gente faz isso aqui, é um bate-papo mesmo, para a gente tirar algumas dúvidas aqui das nossas telespectadoras e telespectadores. Eu adorei o convite e me coloco disponível sempre que vocês precisarem falar desses temas que eu adoro, que eu curto muito, estou disponível. A gente, mulher, adora esse tipo de tema, né? Eu já estou aí já pensando nessas estrias aí, acho que tem jeito, gente, vai ter jeito. Obrigada, viu, doutora? Disponha, estou disponível. Obrigada mesmo.